Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento, Deus Santo, o Deus do céu e da terra, Deus a qual nos acorda nessa madrugada, Deus a qual nos sustenta nas dificuldades, Deus a qual está aos seus olhos, Senhor, sobre os maus, sobre os bons, contemplando, Senhor, todos nós. Nesse momento, Senhor, eu clamo, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas angústias, aumenta a nossa fé, Deus. Nesse momento que a tua mão, que não está encolhida, possa abençoar, Senhor, meu Deus, cada vida. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está com o ouvido atento ao teu clamor, às tuas orações, às tuas humilhações. E que as nossas orações possam ser, que Deus possa ter misericórdia de nós, que as nossas orações possam ser, que Deus possa nos livrar, né, nos guardar, nos proteger, proteger a nossa família, que as nossas orações possam ser, que o Senhor possa estar conosco nesses últimos tempos, né, nos levar ao entendimento da vontade dele, que é boa e perfeita. Jesus é a rocha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você que ainda não está nesse caminho, eu te convido a viver esse caminho, a andar nesse caminho, porque esse caminho vai te levar, aleluia, Deus, à salvação. Esse caminho vai te levar, aleluia, Deus, à vitória. A vitória com Ele, né? A vitória com o Pai, a vitória com o Filho, a vitória com o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos Cristo na nossa vida, nós somos mais do que vitoriosos. E muitas das vezes você está vivendo como uma derrotada, como um derrotado. Você está vivendo como uma pessoa que é como se não tivesse Deus na tua vida, como se Deus não fosse teu Pai. Você vive na terra como se fosse uma pessoa abandonada, desprezada, só porque pessoas te desprezam. Mas se você entender que você precisa de Deus na tua vida, as pessoas podem até te desprezar, mas você vai ter o entendimento que Deus não te despreza, que Deus não te abandona, que Deus não te deixa sozinho, que Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele te ama, Ele te espera, Ele te livra, Ele te protege, Ele cuida de você, Ele te dá entendimento do amor dEle. Deus, Ele quer que você entenda o amor dEle. O amor dEle foi capaz de dar o próprio Filho por você. Olha só, né? Como é grande o amor de Deus. Como é grande o amor de Deus e você está sofrendo por amor de um homem que te desvaloriza. Você está sofrendo por amor de uma mulher que não te dá valor. Você está sofrendo por amor de pessoas que não estão nem aí para a tua vida. E você, de vez de estar feliz, porque você tem Deus que te ama, que te valoriza, enquanto essa pessoa aí tá te desprezando, Deus está aqui, ó, falando para você: olha para mim que eu te amo, me adora que eu te amo, me busca que eu te amo, me busca que eu mudo a tua história. Me busca que eu tenho algo melhor para você. Eu tenho alguém para te amar, eu tenho alguém para cuidar de você. E se ninguém quiser cuidar de você, eu mesmo cuido. O próprio Deus cuida de você, né? Ele não nos abandona, Ele não nos abandona. E a gente vê um monte de mulher sofrendo porque os homens estão abandonando. Sabe por quê? E você está sofrendo? Porque você ainda não descobriu o teu valor. Que você não descobriu ainda o amor de Deus. Descubra esse amor. Procure viver esse amor. Procure viver esse relacionamento com Deus. Porque quando você viver esse relacionamento com Deus, você vai saber com o valor que você tem. Que você merece é muito maior e melhor do que esse desprezo de pessoas. Interessante que os seres humanos gostam de desprezar os outros, né? Você já prestou atenção? Os seres humanos se acham tão importantes, né? Tão importante, despreza você porque você não é bonita, porque você não tem dinheiro, porque você não é do agrado dessa pessoa, aí te despreza por qualquer coisa. Aí vem Deus, olha para você e te ama com qualidades e defeitos, e te ama ao ponto de te fazer uma pessoa melhor, né? A te colocar aqui, ó, nessa rocha,
a te valorizar. Deus é esse que te valoriza quando ninguém te valoriza. Nossa, tem palavras para dizer como eu sou feliz por ter Deus ao meu lado. Pela presença de Deus na minha vida, pelo amor de Deus, por tudo que Ele me dá. Quem deu na vida é feliz, mesmo passando por tudo que passar. Você é feliz, porque você não passa sozinha no deserto, você não passa sozinha, você não fica sozinha com os leões, Deus está com você, você não fica sozinha na cisterna, você não fica sozinha no cárcere, você não está sozinha na fornalha, porque Deus está com você. E a oração do povo não é pedir perdão, as orações do povo não é pedir misericórdia de Deus. O povo não está clamando. O povo, poucos estão de joelhos dobrados. Poucos estão clamando a Deus vivo pela misericórdia, pelo perdão, para que Ele sare a terra. Sem terra sarada não tem como você viver uma vida sentimental. Sem terra sarada não tem como você viver um trabalho. Sem terra sarada não tem como você viver o bem nessa terra. Não é verdade? Então a gente está vendo tudo o que está acontecendo. E poucas pessoas fazendo clamor a Deus, se humilhando a Deus, pedindo perdão de Deus. São poucas pessoas que estão orando e jejuando, pedindo misericórdia para que Ele não destrua a terra, enquanto Ele não tirar o povo dele da terra, enquanto Ele não resgatar a tua família. As pessoas estão apenas preocupadas com seu eu, preocupado com sua vida sentimental, sua vida financeira, com a sua saúde. Oh, Jesus amado, mas as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Perdoa nossos pecados, Jesus, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, Pai. Senhor, tenha misericórdia dos seres viventes da terra, Pai. A tua palavra diz, Pai, por causa de 10 justos, o Senhor não destrói a cidade. Olha para os justos que estão na terra. Olha para esses que têm entregado sua vida, seu coração verdadeiramente a Ti. Que confia no Senhor, meu Deus, que confia em Ti, meu Pai. Que confia no Teu Filho, que confia, Senhor, somente no Senhor, Deus. Pai, eu clamo pelas vidas, pelas famílias. Eu clamo pelas pessoas desempregadas. Abra as portas de trabalho, Senhor, para os que estão desempregados. Se você está em paz, você vai viver em paz com as pessoas. Você não viverá em guerra. Mas quando nós não estamos em paz, nós não conseguimos viver em paz. Então a paz tem que estar no nosso coração. A paz de Cristo tem que estar em nós. O mundo pode estar em guerra, mas nós estaremos em paz. É verdade? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouve o clamor dos santos, daqueles que são justificados pelo Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Pessoas brigam porque falta Deus na sua vida. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós não vamos viver brigando. Nós vamos viver em paz, nós vamos viver procurando viver a paz. O que falta é termos Deus para nos relacionar com as pessoas, seja amizade, seja casal, seja trabalho, seja o que for. Precisamos de Deus, porque somente Ele vai nos ajudar a entender os seres humanos, né? Quando eu não quero briga, eu me afasto. Deixo a pessoa em paz. Me afasto da pessoa. Eu não quero briga, me afasto, não é verdade? Quem quiser brigar, vai brigar sozinho, não comigo. Não vai brigar comigo, não. Quer brigar comigo? Opa, vou por outro caminho. Fica aí brigando sozinho. Que eu não quero briga com ninguém, eu quero é paz. Precisamos estar em Deus. Precisamos estar em Deus, com Deus. Para quê? Para que haja descanso na nossa vida. O que é descanso? É paz. Para você descansar, você precisa de um lugar em paz, não é verdade? Para você descansar, você precisa de pessoas que tenham paz. Porque você não consegue descansar dentro da tua casa se as pessoas não estão em paz. Para você descansar dentro da tua casa, as pessoas têm que estar em paz, não é verdade? Porque senão você não quer nem voltar para a tua casa.
Você não quer nem voltar para a tua família, você não quer nem voltar. Porque você sabe que lá não é lugar de descanso, virou um lugar de guerra, virou um lugar de contendas, virou um lugar de brigas, virou um lugar de discussão, de mentiras. Se o teu lar não for esse lugar de descanso, o teu lar não pode ser um lugar de prisão, né? Que você se sente preso, tá lá obrigado. Não, eu não posso sair porque senão vai ser uma briga dentro de casa. Pelo amor de Deus, está preso dentro de casa. Não está nem descansando, está preso, está mal-humorado. Está lá obrigado, né? Faz aquilo porque, ai, não, eu estou fazendo isso porque eu quero paz. Mas você não está em paz porque você se sente preso naquela situação. E o teu lar não é, no teu lar não é uma prisão. O teu lar é o lugar de descanso. O teu lar tem que ser o melhor lugar para você estar. Não é verdade? Não, o melhor lugar é minha casa, o melhor lugar é minha cama, o melhor lugar é minha família, o melhor lugar é perto da minha esposa, é perto do meu esposo, o melhor lugar é perto dos meus filhos. Se a tua casa não é assim, meu querido, você está lá obrigado, você está lá preso, você está lá presa. Não, eu não posso ir, não posso dar uma volta na casa da minha amiga porque o meu marido vai brigar. Pelo amor de Deus. Que falta de confiança, né? Que falta de confiança. Teu lar não é um lugar de descanso. Teu lar não tem Deus na tua vida. Se não for Deus que vai te dar as bênçãos no teu casamento, no teu relacionamento, não vai ser você prendendo teu marido, você prendendo tua mulher dentro de casa, você prendendo teus filhos dentro de casa. Aí muitos filhos fogem de casa, né? Você já viu aquelas meninas que fogem de casa para ter liberdade? Porque dentro de casa virou prisão e não virou aconchego. E não virou lugar de descanso, de paz. Então, o teu lar tem que ser esse lugar, que é o melhor lugar para você ir. Que você se sente protegido, que você sente paz, que você se sente bem, que você tá lá feliz, porque tá lá com a tua família. Marcos capítulo 4, no versículo 35. Marcos capítulo 4, no versículo 35. Diz o que? Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemo-nos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E disseram uns aos outros: Mas quem é este que até o vento, o mar, lhe obedece? Eu estava lendo essa mensagem e eu fiquei pensando: mas como, né? Jesus é aquele que a natureza obedece. Jesus era um homem que estava na terra, que falou com o vento, que falou com o mar, e eles obedeceram. E esse mesmo Jesus, quando estava na terra, pregando a palavra, falando do amor de Deus, falando das maravilhas de Deus, falando da palavra que nos liberta, que nos transforma, falando do amor de Deus por nós, esse mesmo Jesus, a qual o mar obedeceu,
a qual o vento obedeceu, esse mesmo Jesus que muitas das vezes nós escutamos ele falar conosco através das pregações, através do Espírito Santo, através da revelação direta com você, através da oração, através do louvor, esse mesmo Jesus, você não obedece. Esse mesmo Jesus, nós não obedecemos. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Quantas vezes o Senhor tem falado da vinda dele? Quantas vezes Jesus tem dito para nós nos arrependermos, consertarmos a nossa vida, largar a mentira, largar o orgulho, largar a maldade, largar o pecado, e nós continuamos ainda na desobediência. Nós continuamos ainda na dureza no nosso coração. Nós continuamos ainda endurecendo o nosso coração. E o mar, quando ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. E o vento, quando ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. E nós, como filhos de Deus, e nós, a qual Jesus deu a vida dele por nós, e nós, a qual Jesus levou os nossos pecados, o qual Jesus nos limpou, nos curou, ao qual Jesus veio para fazermos filhos de Deus, não temos obedecido a sua voz. Desde quando Jesus veio na terra, ele tem falado para nós: arrependei-vos, santificai-vos, buscai a minha face, buscai o reino do céu, buscai, vivei o reino do céu, andai como manda as Escrituras, andai no caminho da verdade e da vida, fazei tudo que o Filho tem mandado, fazei tudo que o Senhor Jesus tem mandado. E a gente continua desobedecendo a Deus. E por causa dessa desobediência, a terra tem chorado. E por causa dessa desobediência, você tem chorado. E por causa dessa dureza do coração, você tem gemido de dores. Você vive em sofrimento, você vive em aflição. Você vive numa vida em ansiedade, você vive numa vida em desprezo, você vive numa vida como se não tivesse Deus. Na verdade, você tem Deus, mas você não obedece à voz dele. Na verdade, o Espírito de Deus nunca te abandonou. Na verdade, Jesus nunca te abandonou. Mas o que acontece? Você não obedece a ele. Você não obedece o que ele tem mandado você fazer. Nós não obedecemos a voz do Espírito que clama à igreja, que fala à igreja, que fala conosco. Por quê? Porque somos duros de coração. Por quê? Porque não damos ouvido à voz de Deus. E por nós não obedecermos, essa desobediência causa sofrimento para você. Você vive esse sofrimento, você vive se sentindo essa pessoa como se não tivesse jeito na sua vida. Você vive, né, como essa pessoa como se estivesse abandonada por Deus. Você não está abandonado por Deus, você não está abandonada por Deus, mas na verdade você não obedece a Deus. Você quer que Deus realize tua vontade, você estando na desobediência. Você quer que Deus te abençoe, você vivendo maldição. Você quer que Deus te abençoe vivendo no pecado. Você quer que Deus te abençoe não ouvindo a voz dele, não obedecendo a ele, não agradando a ele, mas você quer que Deus te agrade. Você quer que Deus realize tua vontade, sem você obedecer à voz dele. Sem você obedecer aquilo que ele tem mandado nós fazermos desde o início de tudo. Arrependei-vos, convertei-vos, largai os maus caminhos. Você quer que te abençoe, mas você não quer largar o mau caminho. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer largar as drogas, você não quer largar o adultério, você não quer largar a prostituição. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer obedecer a Deus. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer servir a Deus. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer adorar a Deus. Você quer que Deus te abençoe. Eu não sei qual é a bênção que você está precisando. Pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser saúde, pode ser espiritual. Se for espiritual é melhor, porque você está pedindo pela tua libertação, não é isso? Mas se for
para a tua vaidade, se for para o teu deleite, se for para a tua vontade, mas você quer que Deus faça a tua vontade, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. E bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus. Bem-aventurado, se você sabe o que é bem-aventurado, bem-aventurados são pessoas felizes. Bem-aventurados são pessoas abençoadas. Pessoas abençoadas não vivem ansiedade. Pessoas abençoadas não vivem depressão. Pessoas abençoadas vivem vivendo sobre as bênçãos de Deus. Vive recebendo na sua vida as bênçãos de Deus. E como é que você está vivendo? Como alguém abençoado por Deus? Como é que você está vivendo? Como um bem-aventurado? Você só é bem-aventurado se você tiver uma conta alta no banco? Você só é bem-aventurado se você tiver uma casa própria? Você só é bem-aventurado se Deus fizer todas as tuas vontades? Você é bem-aventurado quando você obedece a Deus. Você é bem-aventurado quando você ouve a voz que o Espírito de Deus fala a você. E você se torna bem-aventurado, obediente, feliz. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque você está fazendo aquilo que Deus tem mandado você fazer. Mas muitas das vezes você está passando por depressão, por sofrimento, você está passando por ansiedade, você está passando por momentos difíceis na tua vida por causa de quê? Que não obedece a Deus. Porque não obedece, porque não faz aquilo que Deus manda, porque não vive aquilo que Deus nos mandou fazer desde o princípio de tudo. Buscar primeiro o reino do céu, amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas que amam a Deus são felizes. As pessoas que amam a Deus não vivem em depressão. As pessoas que amam a Deus vivem esperando Deus levar ela dessa terra. As pessoas que amam a Deus não têm medo da morte. As pessoas que amam a Deus não se sentem sozinhas. As pessoas que amam a Deus, elas são abençoadas na terra. Mas as pessoas que não amam a Deus, elas vivem infelicidade. Sabe por quê? Porque elas não conseguem. Elas não conseguem viver a felicidade com o amor de Deus, amando a Deus. Elas acham que só são felizes se estiver amando outras coisas. A sua felicidade está na vida financeira, a sua felicidade está no relacionamento do casamento, a sua felicidade está na saúde. Mas quando você ama a Deus, você é feliz, porque você ama a Deus. Você é feliz na doença, na saúde. Você é feliz na riqueza ou na pobreza? Você é feliz sozinho ou acompanhado? Por quê? Porque você ama a Deus. E quando você ama a Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo, você não é infeliz. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Então o que falta? Nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. O que falta? Nós verdadeiramente ter relacionamento com Deus. Porque você está infeliz porque não está tendo um relacionamento com alguém. Você está infeliz porque você está desempregado, você está infeliz porque está doente, você está infeliz porque você foi abandonado, você está infeliz por causa de tantas coisas e não consegue ser feliz com Deus. Por quê? Porque você não consegue ter Deus como tudo, como algo mais precioso da sua vida. Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o teu amor. Senhor, eu posso perder dinheiro, família, amigos, mas não quero perder a tua presença. Porque com Deus você consegue ter tudo. E Jó perdeu tudo, mas o Senhor, ele não perdeu. Ele tinha aquilo que ele precisava ter. Porque Jó tinha Deus na sua vida e esse Deus deu tudo em dobro para Jó. Então eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas eu sei que falta você ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu não sei, a tua mente pode estar em tempestade, o teu relacionamento pode estar em tempestade, a tua saúde pode estar em tempestade, a tua vida financeira pode estar em tempestade. Mas se você não tiver ouvidos para a voz de Deus, você vai continuar na tempestade. O mar e o vento ouviu a voz de Deus e obedeceu. Jesus é Deus na terra, né? Jesus é o próprio Deus.
Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que a tempestade começou, os discípulos estavam no barco, o mestre estava dormindo e os discípulos acordaram a Jesus e falaram para ele, né? Você não se dá conta que estamos perecendo? Muitas das vezes você chega nas tuas orações e você fala para Jesus, Jesus, tu não está vendo que eu estou sofrendo? Muitas das vezes você está passando por tempestade e você diz para Jesus, Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? O Senhor não está vendo, Jesus, o que eu estou passando? Quantas vezes você está falando para Jesus? Como eles falaram aqui, mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Interessante que Jesus despertou e já foi repreendendo a tempestade. Por que os discípulos não repreenderam a tempestade? Por que você não repreende esse mal que te perturba? Interessante que Jesus como homem na terra, Jesus como filho de Deus, Jesus como profeta, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e eles obedeceu. Jesus veio como exemplo. E muitas das vezes você está passando pelas situações porque você está querendo viver, porque você está deixando elas estar na tua vida. Repreende esse vento que está na tua vida. Repreende essa tempestade. Repreende esse mal que perturba a tua mente. Repreende esse pensamento negativo. Repreende essa dificuldade. Repreende essa tempestade que você está passando. Porque Jesus, ele simplesmente se levantou e ele fez o quê? Repreendeu o vento, repreendeu o mar. E muitas das vezes você está aceitando as pessoas perturbarem tua mente. Muitas das vezes você está aceitando essa tempestade na tua vida. Muitas das vezes você está aceitando as pessoas te magoar, te machucar, te ferir, te humilhar. Você está aceitando as pessoas te fazerem mal. Não sei qual é a tempestade que você está vivendo, só você sabe. Mas repreende isso da tua vida, repreende isso do teu pensamento, repreende esse mal na tua casa, seja autoridade na tua casa, seja autoridade na tua vida, seja autoridade nessa situação. Foi isso que Jesus fez. Ele foi autoridade na hora da tempestade. E muitas das vezes você está passando por tempestade e você não é autoridade. Então o Senhor, ele quer que você seja autoridade na tua casa. Ele quer que você repreenda porque ele está contigo. Ele está contigo, ele estava no barco, ele estava na tempestade com os discípulos. Então quando Jesus está conosco, nós temos autoridade sobre a situação. Nós temos controle sobre a situação. A situação não está fora do controle porque Deus está contigo. Mas aí é que está o segredo. Eu preciso que Deus esteja comigo e que eu esteja com Ele. Porque muitas das vezes Deus está contigo, mas você não está com Ele. E olha só o que foi que ele disse aqui. Ele disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus repreendeu o mar e a tempestade porque ele tinha fé. Porque ele era fé. E muitas das vezes você está vivendo situações porque falta fé em você. Era isso que ele disse para os discípulos. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, sem fé não tem milagre na nossa vida. Sem fé não tem como Deus agir para que a tempestade acalme. Para que a paz chegue no teu pensamento, no teu coração. Sem fé não tem milagre. E ele disse aqui para os discípulos, aleluia, Jesus, e disse-lhe, porque sois tão tímidos? Tímido é uma pessoa que não tem coragem. Tímido é uma pessoa que não tem ousadia. Não é verdade? Os tímidos não têm coragem de falar. Lembra aqui que eu estava falando que às vezes as pessoas querem se afastar de nós e colocam desculpa. São tímidos, não têm coragem de dizer a verdade. Não, eu estou me afastando de você porque não te amo mais.
Não é por causa dessa situação, não. É porque eu não te amo mais. Porque eu não te quero mais. É porque eu nunca te amei, apenas te desejei. Apenas foi uma paixão. Apenas foi um momento que eu vivi. Momentos bons que eu vivi com você. E acabou esses momentos. Hoje nós não temos mais momentos bons para viver. Aí usa qualquer coisa como desculpa para te abandonar, para te deixar, para se afastar de você. São pessoas tímidas que não têm coragem de chegar perto de você. Tem que me afastar de você por causa disso. Tem que me afastar de você por causa dessa situação. E coloca o que? Muitas das vezes a culpa é em você. E se afasta de você como covarde. Como aquele que não tem coragem de falar, esse é o problema, por isso que estou acabando, por isso que estou terminando. A culpa não é da amante, a culpa não é do amante, a culpa é essa, a situação é essa. É eu que não amo, que nunca amei, que só apenas te desejei e acabou o desejo. Difícil, né? Difícil de pessoas chegarem com você e falar a verdade, né? Olha, a relação acabou por causa disso. Eu estou indo embora por causa disso. Não. Elas falam que eu estou indo embora porque a culpa é sua. Eu estou indo embora porque você errou. Eu estou indo embora porque você não faz o que eu quero. Eu estou indo embora porque você não é mais a mesma pessoa comigo. E sempre coloca a culpa em você. Mas nunca admite, eu estou indo embora porque eu não te amo. Eu estou indo embora porque eu não te amava. Eu apenas te desejei e acabou o desejo. Não é verdade? Então, seria tudo mais fácil, mais simples. Seria mais fácil de você entender o que está acontecendo e de você não viver o tanta culpa. Muitas das vezes você está aí se sentindo culpada. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Por que acabou? Por que foi embora? Você está aí, ó, falando como se não tivesse, como se não soubesse o que está acontecendo na tua vida. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que você precisa ter fé. Você precisa ter coragem. E só os corajosos conseguem falar a verdade. Porque os tímidos, eles se escondem. Os tímidos, eles se colocam culpa nos outros. Os tímidos não têm coragem, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos colocar, vamos lavar a roupa suja, né? Vamos colocar os pingos nos i. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o nosso relacionamento. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre a nossa amizade. Pessoas se escondem, pessoas fazem tempestade na tua vida. Sabe para quê? Para te abandonar no barco. As pessoas fazem tempestade porque não querem mais cuidar dos filhos. As pessoas fazem uma tempestade para te deixar no barco sozinho. As pessoas fazem uma tempestade para sair da tua vida. As pessoas fazem uma tempestade para te abandonar. As pessoas fazem uma tempestade. Criam situações. Criam uma situação para que, aleluia, saia da tua vida. Para saírem da tua vida, são covardes. Não tem coragem de chegar e dizer, olha, acabou. Não é assim, Luísa? As pessoas não têm coragem de chegar, olha, acabou o relacionamento porque nunca existiu, porque eu nunca te amei. A única coisa que acontecia era que eu me sentia bem ao teu lado, mas agora eu não me sinto mais bem. Aleluia, Deus. Se nada se firma sem a verdade. Então, independente qual seja a verdade, ela ainda é a melhor situação para vivermos. Porque as pessoas querem viver de mentira. Jesus disse aqui para eles, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé, ainda não tendes coragem, vão sentir um grande temor. Diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Imagina, né? Quem é este que acalma o vento? Interessante, Jesus na terra, ele conseguiu acalmar o vento, ele conseguiu acalmar a tempestade, o vento e a tempestade, o vento e o mar obedeceram a ele, e nós, como seres humanos, muitas das vezes Jesus do teu lado não consegue te acalmar. Por quê? Porque você quer viver a tempestade.
Então Jesus, ele só pode agir na tua vida, na minha vida, se eu querer viver o que ele tem para viver comigo. Não é assim o relacionamento? O teu relacionamento só é bom se você querer viver esse relacionamento. Porque quando você não quer mais viver com esse homem, esse relacionamento ele não consegue prevalecer. Quando você não quer mais viver com essa mulher, esse relacionamento não consegue mais prevalecer, não consegue mais se firmar, não consegue mais te dar paz. Então, se eu não consigo ter relacionamento com Jesus, eu não vou conseguir ter paz nas minhas tempestades. Jesus está voltando e até hoje você não consegue ter relacionamento com Jesus. Você vive em tempestade. Você quer que ele acalme a tempestade da tua mente, do teu coração, da tua saúde, da tua situação financeira? Você quer que ele acalme a tempestade do teu relacionamento? Então tenha relacionamento com ele. Tenha relacionamento com o Senhor. Jesus está voltando e você ainda não tem relacionamento com Jesus. Você não tem relacionamento, não consegue se relacionar nem com a tua família. Você não está conseguindo se relacionar com a tua esposa. Você não está conseguindo se relacionar com o teu esposo. Você não está conseguindo relacionar com tuas amizades. Você não consegue se relacionar com Jesus. Você está aí pedindo oração para o teu marido voltar, para a tua mulher voltar. Você está pedindo oração para você ter relacionamento com a tua família. E para você ter relacionamento com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, você tem primeiro que ter relacionamento com Deus. Porque se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Porque somente o Espírito de Deus faz nós entendermos o próximo, entender as pessoas. Jesus está voltando e você ainda não consegue ver que a tempestade que está aí acontecendo é para que o Senhor nos desperte para a vinda dele. Você está aí, aleluia, Deus, vendo a tempestade que está acontecendo, rumores de guerra, pragas, terremotos, peste, apocalipse sendo vivido, o sol esquentando cada vez mais. Os estudiosos falaram que o sol era para esquentar daqui 50 anos. 50 anos. Mas a palavra de Deus disse o quê? Que os tempos seriam abreviados. Abreviados. Por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos. Então, aleluia, Deus, você não está vendo que Jesus está voltando. Você não está vendo que tudo está sendo anunciado para a vinda do Filho de Deus, para o arrebatamento. Sabe por quê? Porque os teus olhos estão aonde? Na tua vida financeira, na tua vida sentimental, nos bens materiais que você quer. E você não consegue enxergar que Jesus está voltando. E você não consegue enxergar que a terra está chorando e gemendo as dores de parto. E você não consegue se humilhar na presença de Deus. E você não consegue pedir perdão de Deus. Senhor, tu está voltando, Senhor. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Você não consegue clamar, pedindo misericórdia de Deus. Você não consegue se arrepender, você não consegue se converter. Porque você está vivendo essa tempestade na tua vida. Porque você está preocupado com teus interesses. Porque você está preocupado somente que o teu barco não afunde. Você está preocupado apenas que o teu barco não afunde. Você está preocupado somente em viver nessa terra. Você está preocupado em ser salvo nessa terra. Você não está preocupado na tua salvação. Senhor, tu está voltando, eu serei salva. Senhor, tu está voltando, eu estou preparado para a tua vinda. Senhor, tu está voltando, como é que está o meu coração? Como é que eu estou na tua presença? Senhor, tu está voltando. E você está vivendo essas tempestades que por falta de fé você não consegue acalmar ela da tua mente. Por falta de fé, você não consegue ser autoridade nessa situação. Por falta de Cristo na tua vida. Ei,
Jesus está na tua vida para você ser autoridade nessa situação. Jesus está na tua vida para você ter vitória nessa situação. Jesus está na tua vida para você ter controle nessa situação. Jesus está na tua vida para você acalmar essa tempestade que a tua família está vivendo, que você está vivendo, que você está passando. Mas muitas das vezes vivemos como se Jesus não estivesse conosco, como se Jesus não estivesse no barco. Aí você está aflito, você está desesperado, aí você está dizendo, ninguém me ajuda. Aonde que está Jesus no teu barco? Ele não é ninguém na tua vida? Porque as pessoas sempre dizem assim, eu sou sozinha. Se você é sozinha, então aceite Jesus para ele estar na tua vida. Porque você não vai ser mais sozinha. Não tem ninguém por mim. Eu te convido a aceitar Jesus para a tua vida. Porque se você aceitar Jesus para a tua vida, você nunca mais vai dizer que ninguém é por você. Você vai dizer, Jesus é por mim. Jesus está comigo. Jesus está no barco. Jesus está no controle de tudo. Você está vivendo em tempestade porque você não sabe que Jesus está no barco. Você está vendo a tempestade e não enxerga ele, por quê? Porque as águas estão muito fortes e não deixa ver ele. O vento está tão forte que você não enxerga ver Jesus. Quero dizer para você que você não precisa enxergar ele, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. A tempestade pode fazer você não enxergar ele, mas você tem que crer que ele está com você. O segredo de tudo é nós crermos que Jesus está conosco. Não é porque você está vendo ele na situação, mas é porque você está crendo. Senhor, tu estás comigo nesse barco. Senhor, tu estás comigo na tempestade. Sim, o que falta? Ele disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, para você ter o teu milagre, você precisa de fé. Para você ter tua vitória, você precisa de fé. Para você ter controle da tempestade, você precisa de fé, porque Jesus, ele está no barco. Jesus estava lá no barco, mas os discípulos estavam sem fé. Você pode chegar pedindo oração, mas se você não tiver fé, não adianta. Vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Jesus está no barco, Jesus está na situação, Jesus está no controle de tudo. Mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Interessante que os discípulos estavam vendo Jesus, estavam vendo que ele estava dormindo. Olha aqui o que foi que disseram. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? Disseram para o mestre: Mestre, tu não está vendo que estamos perecendo? Mestre, tu não está vendo que nós estamos sofrendo? Mestre, tu não está vendo que eu estou com a situação financeira desse jeito? Mestre, tu não está vendo que eu estou nas drogas? Mestre, tu não está vendo que eu estou doente? Mestre, tu não está vendo como eu estou? Aí Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E depois disse aos discípulos: homens, sois tão tímidos e não tendes fé. Jesus só voltou a dizer para eles: eu estou vendo a tempestade e não estou desesperado. Eu estou vendo a tempestade e estou dormindo, estou descansando. Os discípulos eram diferentes. Estava vendo a tempestade, estava acusando a Jesus. Jesus, tu não está vendo que estamos perecendo? Jesus, tu não está vendo que estamos sofrendo? Jesus, tu não está vendo que estamos passando? Jesus, além de ver, ele estava no controle de tudo. Quem estava sem visão eram os discípulos, que Jesus estava lá para acalmar a tempestade, para parar o vento. Então o sentido está onde do nosso milagre? Em nós crermos
que Ele está na situação para resolver a situação, que Ele está no barco com você. O problema é que você não está vendo que Ele é o controle de tudo, que Ele é o domínio de tudo, que Ele é a autoridade de tudo, que Ele é a resposta que você precisa, o socorro que você precisa. Porque os discípulos viram Jesus e ainda falaram para ele: o Senhor não está vendo o que nós estamos vivendo? O Senhor não está vendo essa tempestade? Aí Jesus fala para os discípulos: porque sois tímido, porque não tem fé, porque não crê, porque duvida do poder de Deus. Jesus estava com os discípulos e ainda eles estavam com medo da tempestade. Muitas das vezes Jesus está aí com você, mas você está com medo, você está perecendo, você está desesperado, você está ansioso, você está em depressão, você está em opressão, porque você não consegue crer que esse Jesus é poderoso para te curar, para te dar a vitória, para te libertar, para acalmar a tempestade. Então coloque no teu coração que Jesus está no barco. A única coisa que falta é você crer nele, que ele está no controle de tudo. Amém? Olhamos para o que está acontecendo e dizemos que tudo está descontrolado. O tempo, o sol, o vento, o mar, tudo está descontrolado, não é verdade? Mas a gente olha, com essa mensagem, a gente olha e vê que o Senhor está no controle de tudo. E uma palavra dele, tudo se transforma. Uma palavra dele, tudo se acalma. Uma palavra dele, o mar obedece. A diferença é eu passar por uma tempestade, mas Jesus está comigo. E não passar por uma tempestade a qual o Senhor não está no barco. Então nós precisamos estar com o Senhor em todas as situações da nossa vida, porque nós estando com Ele, tem vitória para nós. Amém?